Tem que ver que a curva, né? Você que está olhando aí, né, Débora? A curva é a mesma curva logarítmica, né? Da titulação, oxirredução, com a titulação volumétrica. Então vamos lá, né? O pessoal está chegando aí, alguns colegas já estão retornando. Vamos começar. Quem chegou, chegou. Como eu já tinha introduzido o assunto no começo da gravimetria, estou fazendo aqui repetindo o conceito da gravimetria, eu vou ler o slide para vocês. A titulação gravimétrica, qual é o objetivo dela? Determinar a quantidade do analito. Analito é aquela solução do problema. Lembra daquele caso que nós criamos aqui, de você foi com um perito, vai fazer investigação de uma contaminação no rio com um efluente industrial, que você coletou a amostra do rio, que nós criamos essa situação. Vamos analisar, por exemplo, a concentração de cloretos, porque a concentração de cloretos vai me indicar o grau de poluição daquela água ali. Então, existe cloro naturalmente na água. Naturalmente existe cloro. Cloreto, melhor dizendo. Que vem de sais de cloreto que estão dissolvidos ali. Mas existe também a contaminação externa que vai aumentar essa concentração de cloretos na água. Aí você pegando uma amostra sem contaminação e uma amostra contaminada, você vai analisar os cloretos das duas e fazer a subtração para saber como é que está o nível de cloreto proveniente daquela amostra que você coletou no ponto de contaminação, por exemplo. Mas você está no laboratório pobre, sem recurso, não tem instrumentos analíticos caros, você só tem o seu Erlenmeyerzinho de vidro, você só tem a sua buretazinha, você só tem a sua balançazinha analítica. É isso que você vai usar para você encontrar a concentração, quantificar a quantidade, quanto em gramas de um analito, ou miligramas, né, de um analito você tem. Venhamos e convenhamos, estamos tratando aqui de uma técnica que não precisa de calibração externa, é prática, né? O custo dela em relação às outras técnicas instrumentais é muito mais em conta, né? Tudo que é barato cá para nós, tudo que é barato é o melhor, assim, é o mais preciso. Tudo que é barato assim é o mais fácil. Dá trabalho pra caramba fazer esse negócio. Pesar a massa, separar, não sei o que, secar, papapá, dá um trabalho. Claro, é mais barato. Então, essa é a ideia que eu quero que você leve aqui, né? Traga aqui para a gente entender o funcionamento disso e como as questões são exploradas em cima desse conceito, né? As formas de você precipitar o seu analito, né? Existem formas usuais, né? Formas mais comum é por precipitação direta, né? Ao você titular o seu titulante, perdão, aí você está fazendo uma reação. Ao você reagir o seu agente precipitante com o seu analito de interesse, você vai formar um precipitado. Essa é a forma mais comum, é a forma que a gente vai abordar aqui. Tem uma outra forma por volatilização, mas é aí um caso específico para você analisar gás. E extração e por eletrodeposição. Também isso envolve aí formação de massas, mas são menos usuais, nós não vamos abordar essas duas formas aqui. E a gravimetria por precipitação, o seu objetivo qual é? Determinar a quantidade de analito. Claro, uma técnica quantitativa. Pesando a massa do precipitado resultante precipitado,
resultante de uma reação cuja estequiometria é conhecida e ter uma solução de concentração determinada e o analito. Infelizmente, você gostando ou não gostando, vai ter que entender um pouquinho de estequiometria para você resolver esse tipo de questão. Tá? Aí você vai ter que fazer uma reação, ou ele vai lhe dar a reação, e você vai ter que equilibrar essa reação, ou ele vai lhe dar equilibrada, mas você vai ter que fazer as relações estequiométricas, calcular massas e número de mols. Essas coisas você vai ter que ter. Se cair uma questão, acho que ele vai explorar esse aspecto aí, se não somente aspectos conceituais. Mas você vai ver que não é complicado, é até fácil. É até fácil. Se você tem uma noção, você vai ver que é até fácil. E já vamos falar de questões aqui que eu fiz nessa etapa aqui, mostrar muitas questões, porque a gente pode trabalhar mais a questão e tentar entender esse assunto. Vou me afastar aqui para ler, para ficar mais fácil de a gente fazer uma leitura. Essa questão foi do concurso para perito criminal de Pernambuco. Anotem essas provas aí, vejam essas provas, se vocês quiserem baixar essas provas na internet. São as melhores provas que eu encontrei assim para tratar de assuntos específicos, né? Os assuntos gerais aí muda de cada banca para outra. Mas são as melhores. No CEP, IPAD, IGP de Rio Grande do Sul, aquela no CEP do Rio de Janeiro está muito boa, né? Elas estão, por isso que eu coloco o títulozinho assim para vocês saberem onde buscar as provas. Boto o símbolozinho, o títulozinho. Então essa aqui já é uma questão conceitual. Eu acho que se cair uma questão, cai assim, conceitual. Então apesar do grande desenvolvimento, olha como interessante essa questão, apesar do grande desenvolvimento e uso de instrumentação em testes químicos analíticos, isso que eu falei, os métodos de análise gravimétricos continuam sendo bastante adotados em sua finalidade, para essa finalidade. Que finalidade? Quantificar. Então apesar de você ter muito instrumento hoje, bacana, você usar aquelas curvas de calibração, externo, padrão interno, adição de padrão, usar todas aquelas técnicas bacanas, bonitas, você ainda pode usar essa técnica simples de titulação ou de gravimetria, né, que envolve somente instrumentos fáceis de você analisar, né? Medidas fáceis, massa, volume, né? Coisas simples. Então, quais das estimativas abaixo se referem às vantagens apontadas para o uso da análise gravimétrica? Então, você vai ler a questão aqui e ver se isso é uma vantagem da análise gravimétrica. No item 1, ele fala, é fácil de controlar as possíveis fontes de erros. Como você ali está lidando com medidas que você não tem instrumento ali, você é a fonte do erro, então é mais fácil você saber que o erro veio de você do que veio do equipamento, já que não tem equipamento. No máximo que tem ali é uma balança. Tem uma técnica que tem muito mais facilidade de você controlar a fonte de erro. Lembra que os erros podem ser sistemáticos ou aleatórios. Sistemáticos, eu falei que são sistemáticos, são determinados ou indeterminados. Eu falei consoante com consoante, determinados. E afetam a exatidão. E os erros aleatórios, né, são erros indeterminados e afetam a precisão, né? Se cair uma questão de erro, vai cair por aí. Segundo, pode usar aparelhos relativamente baratos nas determinações? Vidro, né? Vidraria, balança. Sim, ok, né? É um método absoluto sem necessidade de calibração. O que é o método absoluto? O método absoluto é aquele método que você vai medir diretamente, uma análise imediata ali, né? Não é necessário você relacionar
Um método relativo e um método absoluto. O método relativo, você vai precisar ter um padrão para você se relacionar. Um padrão interno, como nós fizemos ontem, né? Vanessa está colocando, mas professor, você não tem que calibrar a balança, mas é a balança, é um instrumento, não é a calibração do analito, de um analito de referência, entendeu? Claro que tem que calibrar a vidraria, tem que calibrar tudo, mas você não precisa calibrar frente a um outro composto, frente a um branco, frente a um, entendeu? E aqui finalmente, traz exatidão e precisão quando utilizada balanças analíticas eletrônicas. Aqui, que poderia ser até uma dúvida, sim, traz exatidão e precisão? Traz, porque você está usando hoje balanças com casas decimais assim, né? 0,000, bastante precisas, né? E a questão, a balança é bastante precisa, a questão da exatidão depende da sua capacidade de você cometer menos erros. De que tipo? Sistemáticos. Né? Erros sistemáticos que afetam a exatidão. Então, letra E. Já temos assim uma boa ideia do que é a gravimetria, gente. Já com essa questão, já com essa noção, esse bate-papo, já temos uma boa ideia do que é a gravimetria. E agora você sabendo que tem aquela análise para fazer do teor de cloreto, que você é perito. Lembra que eu mandei você? Eu sou seu chefe. Eu sou o coordenador das perícias externas. Lembra que eu mandei você fazer aquela perícia lá no córrego? Lembra lá no início da aula? Que eu falei da perícia no córrego, que tinha sido... havia uma reclamação de que uma pessoa foi na delegacia, reclamou que tinha uma empresa despejando seu efluente no recurso hídrico ali, né? Uma área de proteção ambiental. E você foi o perito que foi lá fazer a coleta das amostras. Vamos lá, vamos ver. A gente vai chegar lá nessa perícia aí, viu? Entre os diversos métodos analíticos, a gravimetria, aqui já é uma questão da CESP de 2008, do Acre. A gravimetria se destaca por ser um método extremamente sensível. Falso. Extremamente sensível são métodos instrumentais. A sensibilidade é a capacidade de detectar traços, né? Quantidades ínfimas. Quanto mais sensível, maior a capacidade do seu equipamento detectar quantidades muito pequenas, né? Já a gravimetria é isso, gente. O que é barato não pode ser o melhor, né? Que eu falei, né? Ele pode ter precisão e exatidão. Então, preciso, ele é ok. Agora, ele é rápido. Ele é rápido. Mais uma vez, o que é barato não pode ser mais rápido, né? O que é barato vai dar mais trabalho, vai ter mais etapas. Não, não é rápido, né? Rápido você pegar a sua solução, botar lá, injetar no cromatógrafo, pá, beleza, aí é rápido. PT saudações, eu boto lá a amostra de alcoolemia, a gente bota lá 100 por dia. Bota no amostrador automático, ó, injetando, isso é que é rápido. E é por aí mesmo, tá em torno de 50 para 100 por dia. Agora também aqui, ó, tem outras coisas que é interessante. E também por utilizar apenas unidade de base do Sistema Internacional de Medidas. Que são essas unidades? Massa, volume, né? Tudo bem. Também isso é fato, que é massa, quantidade de matéria, que é mol, né? Quantidade de matéria é mol. Número de Avogadro, aquele 6 vezes 10 elevado a 23. Ok. Isso é verdadeiro. Mas a questão errou por ser, falou em sensibilidade e falou em rapidez. Na gravimetria, para se obter precipitados fáceis de filtrar, é preciso usar soluções concentradas, fazer adição rápida de reagente precipitante, agitar a solução e trabalhar a quente.
Essa questão é falsa, né? A questão é falsa. Agora eu gostaria de justificar um pouco mais à frente, quando tiver mais recurso para te dar uma explicação. Mas a ideia aí é você fazer com que você trabalhar quente você precipite, né? Você trabalhar quente vai melhorar a precipitação ou vai dificultar a precipitação? Ou seja, os sais são mais solúveis em soluções aquecidas ou em soluções mais esfriadas? Se é solúvel, vai ajudar a precipitar ou vai dificultar a temperatura? Vai ajudar a precipitar ou dificultar? Você vai pegar o seu cafezinho, vai pegar açúcar, vai dissolver. Quanto mais quente for o seu café, mais fácil você vai dissolver aquele açúcar ali, né? E na gravimetria você não quer dissolver, você quer precipitar. Você quer formar um precipitado. Então a temperatura quente não lhe ajuda aqui. Tá? Aqui, essa questão também ela está errada. Realmente errada. Agora, dentro do que está falando aqui, o que eu consegui interpretar da seguinte forma: a gravimetria deve-se lavar os precipitados coloidais com água destilada. Eu acho que aqui, na verdade, eu até na minha interpretação, até que eu não esteja, né, completamente certo, mas é que eu acho que você não deve lavar o precipitado, para justamente você não perder massa dele, porque depois que você precipitar, você tem que secar ele, sim, retirar a água dele, secar, e você fazer a pesagem dele sem interferência de água, porque você tem que tirar a água dele, né? Então, na verdade, você tem que secar e não lavar, né? Agora, eu vou lembrá-los daquela perícia, né? Que nós criamos esse exemplo aqui para determinação de cloretos na água. Porque cloreto é um indicador do grau de mineralização da água ou um indício de poluição, causado assim por esgotos domésticos ou industriais, né? A água mineral é bom ter cloreto, né? Tem certos níveis. E existem portarias do Ministério da Agricultura, né, do Ministério da Saúde também, sobre a potabilidade da água, sobre a especificação de águas minerais. Tem portarias que especificam isso. Esses níveis de vários índices de substâncias químicas dissolvidas na água são índices, são parâmetros para você avaliar se está dentro ou fora daquelas especificações. Então, quando você vai fazer um laudo, a autoridade policial pode lhe perguntar se essa água está ou não poluída. Chama quesito, né? Os quesitos podem ser feitos por autoridades policiais, pode ser feito pela autoridade, pelo juiz, pode ser feito pelo promotor público, né? Ele pede o laudo, ainda faz perguntas. Lembram disso? Vocês chegaram a estudar os documentos médicos legais, não sei se estudaram isso, estudaram o laudo, confecção do laudo. Então, além de... não sei se isso cai, né? Além de você chegar a uma conclusão, você ainda tem que responder à autoridade. Às vezes faz cada pergunta difícil de responder, né? Você pode afirmar que aquela poluição foi uma poluição causada por uma ação antrópica. Aí você... depende, né? Às vezes são perguntas que a gente prefere até dar uma... mas é difícil. Eu me lembro que teve um caso lá no Congresso Nacional, daquele caso da poluição, naquele caso do derramamento de óleo da Chevron, se não me engano, não foi? Chevron, que teve na bacia do Rio de Janeiro ali, que foi uma perita federal fazer essa perícia, ela relatando a dificuldade que ela teve, né? Porque a distância da costa até a plataforma era muito grande, né? Ela teve que ir de helicóptero e tal. O tempo que demandou para que ela saísse, toda a logística para ela sobrevoar a área, né? Tal, e tentar fotografar e medir a mancha de óleo, né? Que estava se dissipando, demorou. Isso aí fez com que as manchas se dispersassem. E aí o Ministério Público caiu matando, pedindo assim, cobrando dela no laudo, assim, perguntando se a poluição
causada, né, pelaquela empresa poderia causar assim uma ação de intoxicação, uma ação assim danosa para o meio ambiente, etc. e tal. Quando chegou lá, ela viu o quê? Já tinha se passado 2, 3 dias, a mancha de óleo já tinha se dissipado. Ela não viu nada. Então ela relatando a dificuldade que muitas vezes é você responder um quesito de autoridade diante da situação real que o perito vai enfrentar. Às vezes você tem uma gota de óleo num copo d'água, você pode causar uma intoxicação brava na pessoa, mas um caminhão-tanque de óleo no oceano não é nada, né? Para o tamanho do oceano. E aqui você vai... eu queria passar aos poucos aqui, mas eu não consegui, acho que acabei não fazendo. Mas aqui você teria... Eu quero que vocês façam uma correçãozinha aí, gente, ó. Aqui você tem a sua situação da sua perícia, né? Você tem uma amostra, em vez de 1000 ml, aqui, ó, bote 100 ml. Corte esse zero aqui. Ok? 100 ml. A sua amostra, aquela amostra que você coletou, você foi lá no local, coletou uma das amostras, né? Uma quantidade lá, você fez a amostragem, com aqueles critérios de amostragem que nós falamos ontem, né? Então, quem não assistiu a aula de ontem, assista, que tem muita coisa interessante, né? E eu até falei aqui que você deveria fazer a coleta antes e depois da corrente do rio, imaginando que se fosse no rio, né? Podia ser no lago. Você deveria coletar, por exemplo, próximo e distante, se fosse no lago, para você ter uma noção da qualidade da água distante do ponto da contaminação, provável de contaminação, e próxima do ponto de contaminação. E dá que você coletasse também uma amostra do efluente da própria empresa também, para você compatibilizar os produtos que estão sendo despejados no recurso hídrico, né? Então, o parâmetro que nós vamos analisar aqui é cloretos, porque cloretos nós vimos que é um parâmetro que pode indicar o grau de mineralização ou o grau de poluição de uma água. Que na portaria existe um valor de cloreto. Agora, como é que você vai fazer isso? Porque você está lá no seu laboratório, você não tem instrumentos, mas você tem a análise gravimétrica para lhe ajudar. Como eu falei, cloretos podem vir de diversos tipos de sais de cloro, inclusive do cloreto de sódio, inclusive, né? E uma noção que você deve ter é o seguinte: a noção de que para você fazer uma precipitação, você tem que usar um agente precipitador, um agente precipitante, né? Eu quero dizer o seguinte, isso é da química, isso é muito da química aí, né? Que os sais formados de prata, eles são sais insolúveis. Então, por isso que quando você vai analisar o cloreto, você, um bom químico, usa uma solução de nitrato de prata, porque quando essa prata se combinar com esses cloretos aqui, formando o cloreto de prata, isso vai se precipitar, vai formar um precipitado. Tá? Ao final da reação, isso vai formar um precipitado. E reagindo completamente, você depois vai pegar essa massa aqui, ó, desse precipitado, vai separar isso, vai filtrar isso, tirar isso da solução. Reparem que inclusive aqui está um índice de sólido ali, né? E esses aqui continuam em solução aquosa, continuam na água, esse aqui, ó. Esses continuam na água. Já esse aqui está sólido, precipitou. Esses índices têm essa leitura disso daí. Aí você vai pegar essa massa, vai secar, vai filtrar antes, filtrou. Aí você vai pegar isso, vai secar, secar bem, depois secar bem e tal. Você tem tritura, secar, pesa.
né? Tendo todo cuidado para não perder massa durante esse processo. Mas, com base nesse precipitado, isso você pode obter, você pesa isso. Isso aqui o cara foi lá, pegou esse precipitado e pesou. Na sua balançazinha, repare que o grau de precisão tem essa balança, 0,4368 gramas. Então repare que existe um grau de precisão nessa análise. Ao fazer a pesagem desse cloreto de prata, você então vai relacionar em número de mols. Aí vem a química, aí vem o conhecimento da química. O mol é o melhor amigo do químico, gente. O mol é o melhor amigo do químico. Mol é massa em grama sobre a massa molar do agente químico. Então, essa informação aqui, ó, esses dados de massa atômica, né? Massa atômica, só lembrando, gente, é a soma, é a média ponderada, né, dos isótopos e tal, da massa, né, do próton e do nêutron, né? A soma da massa do próton e nêutron. O número atômico é o número de prótons. O número de massa é o número de prótons e nêutrons. Quando você tem vários elementos do mesmo átomo, você tira uma média ponderada e obtém a massa molecular. Massa atômica dele, se é uma molécula, massa molecular. Então, como é que você obtém o número de mols? Pela divisão da massa em grama pela massa molecular do composto que você está estudando, que no caso aqui é o cloreto de prata. Esse dado aqui, ó, de massa atômica, ele lhe dá. A massa molecular vai ser a soma dessas massas atômicas aqui. Fez aquela soma, você obtém 143,321. Então, isso para quê, gente? Para você chegar no mol. Por quê? Porque você tem uma relação molar aqui desse precipitado. Qual é o coeficiente desse precipitado aqui? 1. Qual é o coeficiente desse seu analito que você está analisando aqui? 1. Então você tem a relação de 1 para 1. Podia ser de 1 para 2, de 2 para 1, não importa. Você obtendo o número de mols, você tem tudo. Na química, quem tem a estequiometria, o número de mols, tem tudo. Então você chegou aqui, ó, nessa conta simples de fazer, você dividir a massa do cloreto de prata pela massa molar dele, e você chega a um número de mols. Mesmo que ele seja um número assim elevado a um expoente, vezes 10 a terceira, não importa. É um número de mols que está relacionado com esse seu analito. A relação dele aqui é de 1 para 1. Então, se você tem que, para o cloreto de prata, você tem 3,048 vezes 10 elevado à terceira mols, quantos mols você vai ter para o cloreto aqui? O íon cloreto. A relação é de 1. Quantos mols do íon cloreto? 3,048 vezes 10 elevado a menos 3. Essa relação aqui é a mesma para o íon cloreto. Para o íon cloreto. Também o íon cloreto terá 3,048 vezes 10 elevado a menos 3 mols. A relação é de 1 para 1. Se fosse de 2 para 1, era só multiplicar por 2. Tá? Então, você chegar ao número de mols é tudo na química. Você ter estequiometria é os outros 50%. Né? E chegar ao número de mols é só você lembrar que é uma relação entre massa e um dado que ele vai lhe dar num problema, que é a massa, a massa atômica, né?
Para você obter a massa molecular, é só você somar a soma das massas atômicas individuais daquele elemento químico. Ok? A noção é muito simples, embora tenha alguns números aí com potência elevada à terceira, mas isso não muda nada. Então, quando você tem já que você tem o número de mols e concentração molar, você sabe que é o número de mols dividido pelo volume. Que volume é esse? Da solução, certo? Essa é a concentração molar. O número de mols do seu analito dividido pelo volume da solução. Se eu já tenho o número de mols que eu calculei no item anterior, e eu lhe disse para você, e pedi para vocês corrigirem aqui, lembra? Corrijam isso também aí na apostila de vocês, que você tem uma amostra com 100 ml contendo cloreto, né? E você conseguiu chegar ao número de mols de cloreto porque você tinha a massa do precipitado formado. Basta agora você pegar esse número de mols e dividir, usando essa relação aqui, ó, de concentração molar, e dividir pelo volume de 100 ml, ou seja, 0,1 litros. 0,1 litro. Essa relação aqui, quando você expressa esse colchete aqui, gente, é muito comum na química usar um colchete. Esse colchete significa que é concentração, né? Se a concentração for expressa em mol por litro, pode ser expressa em grama por litro, mas ele está pedindo concentração molar, então vai ser mol por litro. Você dividir o número de mols pelo volume, você chega à concentração em mol por litro. A minha pergunta agora é a seguinte: e daí? Essa água está poluída ou não está poluída? Bom, chegar a um número, vocês viram que não é tão difícil. Vocês viram que existem uns passos, passo a passo, que mesmo até que você não está acostumado a lidar com a química, se você seguir o passo a passo, você repetir isso uma ou duas vezes, até você vai conseguir fazer sem minha ajuda, né? Mas o interessante também é você ver que forma você pode interpretar isso. Talvez venha alguma questão interpretativa, onde o examinador pergunte se você poderia dizer que essa água estaria poluída ou não. E aí envolve um pouquinho de transformação de unidade, né? Então, a informação que você tem de referência é a informação da portaria, vamos dizer, a portaria 518, existem várias portarias, né, que tratam de água, mas a 518 do Ministério da Saúde, 2004, ela trata da potabilidade da água. Água potável, porque existe água de todo tipo, né? Potável, não potável, classe 1, 2, 3, 4, existem vários tipos de especificações de águas, né? Então, para a água potável, que reza na portaria 518, que o teor máximo de cloreto permitido seria de 250 miligramas de cloreto por litro. Ele está dando aqui uma concentração de que forma, pessoal? Miligramas por litro, concentração molar ou concentração comum? Concentração comum. E aqui você obteve aqui uma concentração molar. Então você vai ter que ter um cuidadozinho aí para transformar a concentração molar para a concentração comum, que é em massa por litro. Para fazer essa transformação, né, basta você lembrar que a relação entre o que é a concentração comum é massa do seu soluto, né, do seu analito, sobre o volume da solução, né? E que a concentração molar é o número de mols do seu soluto sobre o volume da solução. Então você tem essas duas formas de expressar a concentração e você tem que saber relacionar uma com a outra. Se você quiser, você pode fazer uma substituição simples aqui, sabendo que o número de mols
é igual a massa sobre massa molar. Se você substituir essa relação naquele valor ali de número de mols, você vai chegar a essa relação aqui simples, onde a concentração é igual, a concentração comum é igual à concentração molar, multiplicando-se apenas a massa molar do agente químico que você está estudando, seu analito lá do soluto, né? É só fazer aquelas substituições que você chega a isso aqui facilmente. Então, para transformar a concentração molar na concentração comum, basta eu multiplicar pela massa molar. E a massa molar é de quem aqui? Eu estou falando do íon cloreto. Tá? Aí não importa se é íon, se é átomo, a massa molar dele vai ser aquela da tabela periódica mesmo. Lá você vai na tabela periódica e você vai ver que a massa dele é de 35,45 tal. As casas decimais foram necessárias porque as medidas foram dadas em casas decimais. As medidas de pesagem, né, foram dadas em várias casas decimais. Então você tem que usar todas as casas decimais também lá da informação tabelada. Então você pegou a concentração que você calculou aqui em concentração molar, multiplicou pela massa molar do íon cloro, você chega a conclusão, né? Chega a informação de que a concentração comum é de 1,0806 gramas por litro. Mas ainda não te resolve, porque você quer comparar em miligramas. Se você quer comparar em miligramas, você multiplica por 1000. Multiplicou por 1000. Agora sim você chegou lá na concentração do que você queria para comparar com a da portaria. Olha aqui o que a portaria deu para você, 250 miligramas. Olha o resultado da sua análise. Ou seja, pelo menos 4 vezes mais poluído do que você, ou 4 vezes maior o índice de cloreto, melhor dizendo, do que o limite estabelecido pela portaria. Então, saber trabalhar com essas unidades aqui é o básico. Saber fazer essas transformações de concentração comum, concentração molar, aplicar o conceito de número de mols, que é massa sobre massa molar, isso ele pode cobrar de você, mesmo não sendo químico. Como cobrou na prova aquela ideia de que você tinha, ele botou aquela questão de explosivo, onde você tinha que saber usar o conceito de mols, né? Então, se ele pode cobrar, pode criar uma situação assim. Respire fundo. O pessoal ficou mais quieto aqui agora, né? Deu um soninho, deu um cansaço, né? Às vezes foge um pouco também do nosso cotidiano aí. Muito número, muito número. Mas eu peço que vocês atentem a essas unidades, atentem aqui, como eu comentei ontem também, que é muito comum utilizar ppm, partes por milhão. E eu falei para você que ppm é a mesma coisa que grama por quilo, miligrama por quilo, perdão, ou miligrama por litro. Então aqui ele poderia ter colocado 250 ppm, que é aquele 250 miligramas por litro. Poderia ter colocado também 250 ppm. Miligrama por quilo ou miligrama por litro. Mas usual miligrama por quilo. Mas e aí daria o quê? 1080 ppm. E aqui 250 ppm. Porque na portaria vem muito em ppm, né? Esses dados assim de... Já nessa questão, também simulada, eu tenho uma análise gravimétrica de uma amostra de 3,9 gramas de sal de cloreto. Acho que é precipitada com
nitrato de prata. Ah, não. Aqui. Foi feita uma análise gravimétrica com amostra de 3,9% de cloreto com nitrato de prata e precipitou 8,61 gramas de cloreto de prata, né? Aí pede para você determinar o teor de cloreto de sódio. Aqui qual é a ideia? Aqui a ideia é a seguinte: você tem vários tipos de sais, vários íons, fontes de íon cloreto na solução de uma água. Então, você pode ter cloreto de diversos tipos de sais, mas ele quer saber somente qual é a quantidade de sal, de cloreto de sódio. Ele quer saber partindo de uma quantidade de uma massa de 3,9 gramas de sal. Porque naquele sal ali pode ter várias misturas. Pode ter cloreto de sódio, deve ter cloreto de sódio e outros sais de cloreto, que seriam contaminações. Vamos dizer que o cara fornece sal. Mas quantos por cento daquele sal é realmente cloreto de sódio? Ele não tem lá outros sais que estão interferindo ali. Então você vai fazer uma análise gravimétrica para determinar quanto realmente tem de cloreto de sódio. A ideia é essa. Mas, mais uma vez, você vê que a importância aqui do nitrato de prata, porque ele é um excelente agente precipitante para cloretos, para ânions, né? Para ânions. Se você quiser precipitar um ânion, a prata é muito utilizada. Tem casos em que você vai precisar precipitar o cátion, mas a ideia básica é a mesma. Vamos analisar aqui. Analisando a situação, você tem que, ao fazer a reação, pegou o seu sal, dissolveu em solução aquosa, adicionou o nitrato de prata e precipitou essa massa aqui de cloreto de prata, né? A relação nós já vimos que é de 1 mol para 1. Então, para eu obter o número de mols aqui de cloreto de prata, basta eu dividir a massa, né? Número de mols é massa sobre massa molar. A mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Mesma coisa. Se eu quisesse fazer relação direta. E aqui foi feito já uma regra de 3. Não tem mais não, né? A regra de 3 é feita. Eu gosto de fazer essa regra de 3 assim, ó. A certeza que você tem. A relação é de 1 para 1, então a certeza que você vai ter é que 1 mol de cloreto de prata. E quanto é que vale 1 mol de cloreto de prata? Você vai lá, vai ver a massa molar dele. Vai somar tudo isso aqui, ó. Prata, 118, vai somar com cloro, 35,5. E você vai obter 143,5. Então, 1 mol, ou seja, 143,5 de cloreto de prata, está para 1 mol, porque a relação é de 1 para 1. 1 para 1. Do cloreto de sódio. Como é que você vai obter essa massa aqui de cloreto de sódio? A massa molar. Cloro 23. Perdão, sódio 23. Cloro 35,5. 23 mais 35,5, 58,5. Certo? Agora você vai ter a sua dúvida. Qual a sua dúvida? Quanto para 8,61 gramas de precipitado, qual é a massa do cloreto de sódio que deveria reagir com esse cloreto de prata para formar 8,61 gramas? Essa é a sua dúvida. Faz uma regra de 3 simples, né? E obtém-se aqui a massa do cloreto de sódio necessário para você
obter aquela massa de 8,61 gramas de cloreto de sódio. E ao fazer isso, você chega à conclusão que estequiometricamente é necessário apenas 3,51 gramas de cloreto de sódio. Mas na sua amostra tinha quanto? 3,9. Então quer dizer que o sal realmente, o cloreto de sódio realmente que você tem no 3,9 é só 3,51. Os outros cloretos não é do cloreto de sódio. Os outros cloretos poderia ser uma contaminação, né? Então você fazer a diferença de 3,9 por 3,51, você poderia obter a massa, porcentagem de massa de cloreto de sódio naquela sua amostra de 3,9 gramas de sal. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que a gravimetria também pode ser utilizada para você verificar grau de pureza de determinadas amostras. Você pode utilizar a gravimetria para você determinar concentrações de íons ou de cátions em soluções e comparar isso com padrões, como no caso da contaminação do recurso hídrico que nós criamos. Ou pode também você verificar o grau de pureza de determinados produtos que foram fabricados em indústrias, ou então são produtos alimentícios que são fornecidos no mercado e é cobrado do perito que ele diga se está dentro ou fora da especificação, né? Você pode utilizar também para fazer cálculos de grau de pureza, sempre em cima das quantidades. Análise quantitativa. Olha, essa questão aqui, é a questão mais fácil que eu já vi na minha vida. Se vocês não acertarem essa questão aqui, caiu no concurso 2014, gente. Caiu no concurso para perito criminal de São Paulo. Tudo isso que eu falei está muito acima do que essa questão pedindo aqui. Analisem ela. Não olhe para a prova, não olhe para a apostila, não. Analisem ela e vocês vejam se vocês conseguem responder. A questão mais fácil do que tudo isso que eu falei. Não procure complicar agora. Procure ver se é fácil demais. E é isso que está lhe pedindo. Uma prova de perito criminal São Paulo 2014. Funesp. Pode procurar na internet essa prova aí. Vamos ler. Para a determinação de cálcio em uma amostra foi feita... Por exemplo, o cara tem leite tem cálcio. Pode ser que o cara tenha interesse em determinar a quantidade de cálcio no leite. O fornecedor diz que tem tantos por cento de cálcio lá. E você, perito, vai analisar se aquele leite está dentro da especificação ou não. Foi feita a análise gravimétrica partindo-se de uma massa inicial de 2,5 gramas de carbonato de cálcio. Depois de determinada análise, recuperou-se 95% da massa original em carbonato de cálcio. A massa final de carbonato de cálcio obtida nessa análise foi igual a... Vamos ler. Você tem uma massa inicial de carbonato de cálcio 2,5 gramas. Que foi o que? Precipitado. Que é uma análise gravimétrica. Foi precipitado isso. Depois de determinada análise, recuperou-se 95% da massa original do carbonato de cálcio. Qual seria a massa final obtida? Eu estou dando risada porque está muito fácil. Eu até desconfiaria. Pô, está tão fácil assim, né? Mas a pergunta aqui pouco tem a ver com gravimetria, até tem a ver com noção de proporcionalidade de vocês. E dizer para você que a massa recuperada é só você multiplicar. Acabou a questão.
Da letra A, né? Se não me engano. Então, na verdade, ele utiliza um contexto, utiliza análise gravimétrica e uma pergunta simples, de noção. E assim, pô, professor, você inventou isso? Não inventei não, está na prova lá da FUNESP, perdão, de São Paulo, desse ano. Aliás, se você dissesse, pô, professor, eu não sei nada de química, procure resolver essa prova. Essa prova ela está acessível para as pessoas que não conhecem muito a química. Se você quisesse resolver uma prova um pouquinho mais complicada, eu diria, você não resolve essa prova não, está muito fácil. Creio, pessoal, que na gravimetria ele não avance muito mais do que isso. Essa é a resolução, né, a letra. Eu falei a você que a gravimetria ela é mais utilizada por precipitação, mas você pode fazer uma análise gravimétrica por volatilização. Você pode volatilizar a sua amostra, seu analito, e através de um sistema, né, fechado, você pode obter uma massa formada de um gás. Olha que interessante aqui. Nesse caso aqui, você tem um sistema praticamente fechado. Você monta a sua amostra, né, aqui. Aqui há um borbulhamento de nitrogênio só para manejar, porque nitrogênio é inerte, né, não vai ter contato, né? Você colocou bicarbonato e ácido. A reação do bicarbonato do ácido gera CO2. O gás. CO2. E o que eu quero aqui é determinar a quantidade de bicarbonato baseado na quantidade de CO2 formado. Já aqui eu não estou precipitando. Tá? Agora aqui eu não vou formar um precipitado. Por quê? Porque não é fácil você achar um precipitado para carbonato. Então, desenvolver-se outra metodologia. Tá bom, então gera o que o bicarbonato? Em ácido gera CO2, beleza. Então, vamos pegar esse CO2. Como sai CO2 e água, né? Vamos fazer ele passar por um sistema onde você vai secar, vai tirar a água dele. A gente passa por um tubo cheio de secante. Então a água fica aqui, menos o O2, né? Passa só o CO2. E agora eu vou passar esse CO2 por um meio absorvente. O CO2 vai ficar aqui, absorvido aqui. Por que isso? Porque você faz assim. Como é que eu faço para determinar a massa do CO2? Eu pego esse meio absorvente aqui, ó, e peso antes de fazer a reação. Vamos supor, pesei, deu 100 gramas. 100 gramas. Bom, vou botar aqui e tal. Iniciei a reação, começou a gerar o CO2. A partir do bicarbonato do ácido sulfúrico. O CO2 passou e a água passou por aqui. Vou tirar essa água com secante, tirei essa água. O CO2 continuou. O CO2, ao chegar aqui nesse meio absorvente, vai sendo absorvido aqui. O CO2 não passa mais para cá, porque ele foi absorvido aqui. Para que eu quero saber isso? Porque agora eu pego isso aqui, retiro, faço uma segunda pesagem, vamos supor que deu 102 gramas. Então, quantas gramas eu tenho de CO2 formado? 102 menos 100. 2 gramas. Com essa informação, 2 gramas de CO2, aí eu faço os cálculos para obter a concentração do bicarbonato aqui, que eu tinha a minha solução do problema, do bicarbonato. Ou seja, eu não estou precipitando aqui. Aqui eu não estou precipitando. Aqui eu estou obtendo massa também? Estou. É massa também. Mas massa a partir da volatilização da minha amostra. Ok? Por isso que se chama análise também gravimétrica. Tá? Se vier uma situação assim, você já sabe que a análise gravimétrica também pode ser feita gerando-se um gás. Não precisa só gerar um precipitado. Desde que esse gás possa ser adsorvido, né?
por um sistema, e você pesando a massa antes e a massa depois daquele adsorvente, você vai ter a quantidade de gás que você gerou. Massa de gás, você consegue fazer a relação com o seu analito, por estequiometria, da mesma forma como foi feito antes. Para finalizar, vamos ver duas questõezinhas. Tem três questões aqui do concurso da Polícia Federal, de 2013, né? 2013, sobre gravimetria. Mas repare que ele sempre, o contexto da questão, assim, ó, tendo em vista que apesar da grande variedade de métodos instrumentais disponíveis atualmente, diversos métodos clássicos, então a gravimetria é um método clássico, né? Ainda persistem como métodos padrão para diversas análises, a exemplo da gravimetria. Então é isso, gente. Gravimetria é um método clássico, um método que o cara pode usar com custo baixo, sem muito recurso, né? E está sempre presente nessas questões de química e para perito, né? Não é muito usual. Professor, você já usou gravimetria? Eu nunca usei gravimetria em minha vida, né? Mas, assim, existe, né? Que graças ainda bem que nós temos na Polícia Técnica um aparato, né, instrumental de excelente qualidade, né? Muito bom. E aí usa instrumentos analíticos que estão muito mais precisos, né? Mas não sei, talvez você no interior, e dificilmente vocês vocês não vão fazer análises químicas. Vocês vão coletar e vai mandar para o laboratório, né? A menos que você queira, eu quero aprender, eu quero saber, quero mexer. Aí você pode até fazer um ensaio lá no laboratório. Cadê um ensaiozinho? Não, isso aqui não vou botar no laudo não, mas eu quero ter uma ideia como é que está a poluição lá, aquela água lá. E você tem nitrato de prata aí? Tem, beleza, então tem nitrato de prata, então vou fazer aqui, me dá um pouquinho de nitrato de prata, vou colocar aqui uma quantidade, e precipitou, faz tudo grosseiramente mesmo, só para ter uma ideia. E é muito simples, pesou, fez aquela relação ali, determinou a quantidade de cloreto. Você não vai ter a precisão porque você fez grosseiramente, mas aqui tem uma situação na formação desse precipitado, que eu estou falando já da gravimetria por precipitação. Existe dois termos assim técnicos que caiu nessa prova de concurso para a Polícia Federal: nucleação e peptização. Então, caso o cara queira complicar, ele vai usar esse termo aqui, né? Dependendo da maldade dele. Então, o que na verdade ele está tratando aí, nucleação e precipitação, são processos que favorecem a obtenção de precipitados com maior tamanho de partícula, o que facilita a filtração em gravimetria. Então, na verdade, existe aí na gravimetria uma questão que eles cobram às vezes do candidato. A formação desse precipitado tem toda uma ciência aí por trás. Você vai estudar isso num livro de química analítica. Tem um estudo da nucleação, da peptização, desses cristais que estão se formando e tal. Mas, em suma, o cristal pode se formar em partículas muito pequenas ou formar aglomerados maiores. Para você que está lá na prática, sabendo que você precipitou aquilo dentro de uma solução e vai ter que filtrar aquilo depois, é melhor que as partículas sejam maiores ou pequenininhas e finas. Maiores, porque você vai filtrar aquilo, né? Mais fácil de filtrar. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer para você é o seguinte: nucleação, formar núcleos, né? É que para facilitar a filtração é melhor formar partículas maiores. E essa peptização aí, ela na verdade não favorece a obtenção de precipitados com tamanho de partículas maiores. Não favorecendo, essa questão então fica errada, né?
Agora, o conceito, eu botei o conceito disso aqui no livro do Skug, né? O que é a nucleação, o que é a peptização de colóides. Inclusive, não procura a peptização porque você vai cair em enzima. E aí é outra história, né? Então, a peptização é um processo inverso da coagulação, né? É um processo no qual o colóide coagulado, você conseguiu coagular, mas a peptização dissolve ele de novo. A nucleação é um processo que você vai formar o núcleo, a sementinha, tal, para você formar um precipitado. Ajuda você a formar um precipitado. Mas a peptização é como se ele quebrasse aquele precipitado que você formou. Certo? Então, é um processo inverso. Então, ele não ajuda a formação daqueles grânulos maiores. A ideia é essa. Um pouco de nome diferente, nome científico e tal, mas surgiu essa questão e eu quis botar para a gente discutir. E aí, agregar mais valor aí à aula de vocês. E para fechar, duas questões aqui dessa mesma prova. Aqui você tem a técnica gravimétrica de precipitação em solução homogênea, consiste na precipitação do analito por um agente precipitante. O que é o agente precipitante, gente? Quando nós fazemos aquela reação do cloreto com o nitrato de prata. Então, o nitrato de prata é o meu agente precipitante. É ele que vai promover a precipitação do meu analito, formando cloreto de prata, né? Todo sal a gente lê assim, ó, pessoal. Nomenclatura de sal é assim. Primeiro, o ânion, cloreto de prata. Todo sal se lê de trás para frente. Cloreto de sódio. Né? Só um detalhezinho. Isso é para sal. Nitrato de prata. Sempre primeiro o ânion para depois o cátion. Então, o agente precipitante, que é gerado por uma reação química lenta na própria solução. Vou ler tudo de novo, né? Que eu já me perdi. Que tem a reação lenta, tem, né? A técnica gravimétrica de precipitação, mas em solução homogênea, consiste na precipitação do analito por um agente precipitante que é gerado por uma reação química lenta na própria reação. Definição bem feita, sim, da própria gravimetria. A questão da reação lenta ali é apropriada, essa reação lenta, para aos poucos você ir precipitando. Se você faz a relação muito rápida, essa precipitação pode ocorrer de forma não homogênea, né? E você não conseguir precipitar estequiometricamente lá, não, fazer os contatos do seu agente precipitante com o seu analito de interesse. Ali é uma reação, então você precisa de agitação, né? Para que esses agentes aqui, esses reagentes entrem em contato, toda reação precisa de contato, né? E precisa de um tempo para que essa reação se proceda de uma forma o mais completa possível, né? Na prática sempre vai ter uma margem de erro aí, né? Nem todo o cloro você consegue reagir. Mas é justamente isso que diz a técnica da gravimetria. Então, na gravimetria, então são questões que você acertaria. Nessa aula de hoje você acertaria numa prova para concurso da Polícia Federal do ano passado. E específica, viu? Então, na gravimetria, para facilitar a filtração, é indicado, após a obtenção de um sólido cristalino, passar o precipitado obtido por uma etapa de digestão lenta, sem agitação. A novidade aí foi essa palavra digestão, né? Mas a palavra digestão aí, ela vem para, diga assim, limpar a sua amostra, o seu precipitado. Então, segundo essa literatura especializada,
você purifica, você utiliza essa digestão para purificar o seu precipitado, né? Nesse sentido de purificação. Aí ele tem sentido, quanto mais puro, você vai fazer a pesagem na massa mais limpa, para você obter uma massa mais representativa, mais precisa possível, mais exata possível, né? E é isso aí o que eu tenho hoje para entregar para vocês. Me despeço sempre em cada encontro com essa foto aqui do nosso instituto, esperando que isso sirva de inspiração para vocês, que vocês possam estar junto conosco o mais breve possível. Não é porque eu gosto de vocês não, é porque eu estou precisando. Apareçam logo, tem muito trabalho para a gente. Obrigado, até sexta-feira é o nosso terceiro encontro. Aí entra mais na parte instrumental. Nós teremos agora a parte instrumental, né? Cromatografia, espectrofotometria, as técnicas de alta tecnologia, né?